Bom dia, Maurício. Bom dia, Ronald. Bom dia, Eugênia. Bom dia a todos os companheiros que estão nos ouvindo, companheiras. Bom, falar um pouquinho sobre a importância do SUS, né? Para o país, quer dizer, ter um sistema unificado de saúde é uma coisa fundamental. Vocês vejam que cerca de quase 3/4 da população tem o SUS como o único lugar em que ele pode ser atendido, né? Isso é fundamental, né? Nessas horas de sufoco, como a gente está passando atualmente com a pandemia, isso fica ainda mais evidente a importância de ter um sistema de atendimento universal para todos, né? Gratuito. Agora, eu queria pegar um pouco outros aspectos também, quer dizer, repare a importância que tem o SUS do ponto de vista econômico, né? Primeiro, do ponto de vista do emprego, né? Reparem como a atividade de atenção à saúde ela precisa sempre de muita mão de obra. Vocês vejam, por exemplo, eu estava vendo outro dia o dado de vacinação aqui do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, né? Que é o principal centro de enfrentamento da pandemia aqui no estado. Foram 24 mil pessoas vacinadas, quer dizer, que são pessoas que trabalham no Hospital das Clínicas, né? Isso, para vocês terem uma ideia, quer dizer que esse hospital é mais do dobro da fábrica da Volkswagen de São Bernardo, por exemplo, né? Que tem pouco mais de 10 mil trabalhadores atualmente, né? Então, para a gente entender como é que é a importância disso. Além disso, quer dizer, a atividade econômica na área da saúde, em que o principal cliente, digamos assim, é exatamente o SUS, também tem uma relevância econômica muito grande. Vejam toda a indústria farmacêutica que existe no Brasil, né? Um conjunto de empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, mas que tem um conjunto de trabalhadores também grande, né? E, além disso, as fábricas de equipamentos também, que também tem uma presença expressiva, né? É claro que o fato da gente ter tido uma desnacionalização das empresas e muita coisa ter passado para o exterior, o Brasil já importou muito menos do que importa atualmente nesses equipamentos e medicamentos na área da saúde. Isso foi um retrocesso importante que a gente tem que trabalhar para reverter. Mas, de qualquer maneira, isso, enquanto atividade econômica, é muito importante. E tem um peso grande nisso aí as instituições públicas também, né? Vocês vejam que quem é que está tendo destaque, por exemplo, agora na produção de vacinas? É exatamente a Fiocruz e o Instituto Butantan, duas instituições públicas, uma no Rio, outra em São Paulo. Quer dizer, a Fiocruz é nacional, tem sede em vários estados, mas a origem, o berço dela é o Rio de Janeiro, né? E que está tendo um papel fundamental para que a gente possa, mesmo com toda a sabotagem que o governo tem feito em relação às vacinas, mas ter conseguido já está atingindo aí 40 milhões de pessoas que já tomaram a primeira dose. Não é também desprezível o esforço que está sendo feito por essas instituições públicas, né? Então, eu diria que esse é o primeiro, digamos, aproximação que eu gostaria de fazer com essa questão, né? A segunda questão que eu acho que é muito importante a gente observar também é que essa estrutura permite uma possibilidade para as pesquisas no Brasil muito significativa, né? Porque, reparem agora as vacinas, por exemplo, né? Como o fato de você ter uma estrutura pública importante permitiu as pesquisas com as vacinas, que foram fundamentais, né? Repara que pesquisa com vacina é uma coisa que normalmente demoraria 3, 4 anos para se chegar a uma conclusão numa pesquisa com vacina. E aqui, dessa vez, em função, inclusive, da gravidade da situação, se conseguiu num prazo muito menor. A pesquisa
vacina de Oxford, que aqui no Brasil foi coordenada pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, começou em junho e já estava com resultados sendo aprovados pela Anvisa em janeiro, né? Portanto, em cerca de 8 meses. Né? E a Coronavac começou em julho, foi menos tempo ainda, 7 meses, foi coordenada pelo Instituto Butantan e pelo Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo, da USP. Então, isso para mostrar a força que tem essas instituições e a presença que teve a pesquisa brasileira, né, em que houve um esforço também de entidades privadas aqui nacionais nesse período da pandemia, mas 2/3 das pesquisas de iniciativa local aqui, que foram mais de 80% do total de pesquisas feitas, foram pesquisas feitas pelos brasileiros, né, pensadas, desenhadas, trabalhadas pelos brasileiros. Né? 2/3 desses 80% foram pesquisas de iniciativa das instituições públicas e 1/3 das privadas. Né? Mas isso mostra exatamente a força que o SUS tem e também do sistema de ensino público que nós temos aqui no Brasil hoje. Né? Então, também é uma questão que eu acho que merece um destaque importante de nossa parte. Agora, queria falar um pouco ainda sobre a questão das vacinas, quer dizer, como se conseguiu, num período tão rápido, vacinas que têm um grau de eficiência muito importante, né? Porque, reparem, muitas vezes se fica falando que a vacina tem 50% ou 60% de eficácia. Na realidade, isso é um desvio do que a gente tem que olhar com importância, porque qual é a questão central no momento atual e qual é a função principal das vacinas? É evitar os casos graves e as mortes. É aí que está o foco nosso. Né? Para enfrentar a questão da disseminação da pandemia, é claro, quando tiver muita gente vacinada, isso vai ajudar muito. Mas, no momento inicial, o que tem de fazer é manter distância, usar máscara, é lavar as mãos sempre, etc., tomar os cuidados que tem. A função principal da vacina não é evitar a contaminação. Se ela reduz, nós estamos com 2.000 e não sei quantas mortes todo dia, a média está um pouquinho abaixo disso, está em 1.900 e tanto por dia. Quer dizer, isso aí é uma coisa gravíssima. Né? Estava vendo outro dia o levantamento, o Brasil atingiu já um morto a cada 500 habitantes. E está caminhando rápido para 1 a cada 400, para ter ideia. Né? Quer dizer, então, hoje em dia, quem é que não conhece alguém ou que faleceu ou que tem parente que faleceu, amigo próximo, etc. A situação é muito concreta essa. Quer dizer, então, isso é um problema gravíssimo. O Brasil está entre os países que têm a maior taxa de óbitos por habitante. Estava vendo aí, nós essa semana, inclusive, ultrapassamos a Itália, o único país do Ocidente que tem uma taxa um pouco maior que a do Brasil hoje em dia é a Bélgica, que é um país pequenininho. Né? País desse tamanho do Brasil não tem nenhum com o índice de mortes que nós temos aqui no Brasil. Inclusive os Estados Unidos, que tem uma quantidade de óbitos maior do que a gente, mas está atrás da gente quando a gente vai ver a quantidade de óbitos por habitante, né? Porque a população deles é bem maior que a nossa também. Então, isso para a gente ter uma ideia que a situação nossa é muito grave e que a função da vacina principal é reduzir os óbitos, né? E reduzir os casos graves, as internações em UTI e tudo mais. E, nesse sentido, as vacinas todas têm um grau de eficácia bastante grande, todos eles acima de 90%, que já seria um resultado excelente, quer dizer, reduziria 90% das mortes, por exemplo, no momento que a gente conseguir vacinar o conjunto da população. E mesmo com essas novas cepas e variantes aí do vírus e tudo, mas em todas elas as vacinas têm demonstrado eficácia também, especialmente nessa questão dos casos graves. Né? Então, isso é muito importante. Isso teve um trabalho dos pesquisadores brasileiros e do SUS muito significativo para que a gente pudesse chegar a esses resultados.
Eu queria tocar agora numa outra questão, que é essa discussão que a gente vê aí muito ainda, sobre a questão do chamado tratamento precoce, o tal do kit Covid, né? E falar o seguinte, quer dizer, as pesquisas que foram feitas até agora não demonstram em absoluto eficácia desse chamado tratamento precoce, né? Então, vocês vejam que a atividade do governo, além de não tocar para frente com a rapidez e a intensidade e o esforço que é necessário, as vacinas, que são exatamente aquilo que pode resolver o problema, eles investem na prática numa espécie de uma bala de festim, quer dizer, eles querem nos armar para a guerra que tem que ser travada contra a pandemia, contra o vírus, com bala de festim, né? Como se isso ajudasse em alguma coisa. E ainda ficam reclamando porque nós não aceitamos combater com bala de festim, né? Porque um tratamento que não ajuda em nada, evidentemente, só faz jogar dinheiro fora e dispersar as energias e mobilizar a esperança para coisa que não tem como ter resultado, né? E qual é a base da confusão que eles fazem, né? É uma distorção de como tem de ser feitas as pesquisas. Porque o que acontece? Qual é o jeito correto de fazer a pesquisa? Você tem, em primeiro lugar, tem um grupo que recebe a medicação que está sendo testada e precisa ter um grupo que recebe um comparador, que no caso de uma doença que não tem tratamento ainda, como é a Covid, o comparador é um placebo, é uma substância que não tem eficácia nenhuma, não tem nenhuma função, só disfarçar para quem está na pesquisa, quer dizer, o paciente e o médico, o profissional de saúde, nenhum nem outro sabem quem está tomando uma coisa ou outra, para exatamente não ter nenhuma influência psicológica no resultado, né? Que é uma coisa importante, porque muitas vezes não parece, mas às vezes até o médico ele está torcendo para que o remédio dê certo, ele acaba tratando melhor um pouco as pessoas que estão recebendo o medicamento do que o que estão recebendo o comparador, e isso acaba distorcendo o resultado da pesquisa. Então, por causa disso, o jeito correto da pesquisa é, primeiro, ter o grupo comparador, segundo, ter esse caráter cego, que nem o paciente nem o médico sabem quem está em cada grupo, e a escolha de quem vai para um grupo ou de outro é por sorteio, quer dizer, não há nenhum critério que distorça o resultado, né? E terceiro, depois os resultados, quando são obtidos, eles têm que ser reproduzidos em outros lugares por outros pesquisadores com resultados iguais. É exatamente assim que a gente checa o resultado das pesquisas, né? Esse pessoal que defende o tal do kit Covid e a cloroquina, o que eles fazem? Eles olham alguns casos e dizem que, por causa disso, a pesquisa que dá certo tomar cloroquina. Só que o que aconteceu? As pesquisas que foram feitas aqui no Brasil mostraram o seguinte, que a quantidade de pessoas que ficam boas sem tomar nada é muito grande, principalmente nos casos leves. Muitas vezes, o próprio sistema imunológico da pessoa faz a pessoa se curar, né? E o que mostrou esse resultado da pesquisa que foi feita com o grupo comparador? Quem não tomou nada, 2/3 ficaram bons. Quem tomou a cloroquina, 2/3 ficaram bons. Ou seja, a cloroquina não teve efeito positivo nenhum. Mas, se você olhar só o grupo que tomou a cloroquina, você vai dizer o seguinte, dei o remédio, 2/3 ficaram bons, esse remédio é ótimo. Então, essa é a base dessa confusão toda que essa turma faz. Quer dizer, na realidade, eles não estão interessados em chegar a uma conclusão séria nessa questão. Porque, se você usar o grupo comparador, isso não é complicado. A pesquisa de cloroquina demora 2, 3 meses e tal, não é nada disso. Já podia ter feito 4, 5 vezes ela se quisesse, né? Eles não fazem porque não querem, né? E, se fizer a pesquisa direito, você chega à conclusão correta. Se você olhar só o grupo que recebeu a cloroquina, você vai chegar a uma conclusão diametralmente oposta. Então, para ver como é que essa questão de ter seriedade na forma de procurar um resultado dessas questões das pesquisas é fundamental para que a gente possa ter uma solução que efetivamente atenda à nossa necessidade. Senão a gente vai para a guerra com bala de festim, que é o que eles estão procurando fazer o tempo todo.